E aí pessoal, tudo jóia? Boa noite. A gente vai dar continuidade àquilo que a gente já havia começado a fazer na sala de aula, que era trabalhar com média, moda e mediana. A gente viu que média nada mais é do que você somar os valores que você tem numa lista e dividir pela quantia de valores. Isso foi tranquilo. Mediana lembrava muito com a mediana que a gente tinha num triângulo, lembra? Que tinha a ver com ponto médio. Enfim, mediana, para quando a gente fala em estatística, nada mais é do que um número ou um termo central. Ele está no meio, ele divide a lista em duas partes iguais. E moda, como a gente havia visto na sala, moda nada mais é do que aquele número ou aqueles números que aparecem com maior frequência. Lembra que quando não tem nenhum número que se repete, a gente falava que era amodal, porque não tinha moda. Quando se repetia uma única vez, unimodal ou monomodal. Duas modas, bimodal. Três modas, trimodal. Ou, quatro para cima, polimodal. Enfim, quando a gente fala em média, moda e mediana, a gente sabe que essas são medidas e tendência central, porque elas tendem a encontrar um valor que está no meio da lista. Média, lembra que ela equilibra as coisas, ela deixa tudo no mesmo patamar. A média, então, equilibra, a mediana faz com que você encontre um termo que está no meio, e a moda é aquele que está repetido ao mesmo tempo na sua lista. Agora, essas medidas elas não são muito boas. Você quer ver por quê? Olha para esses dados que eu estou informando aqui. Imagina que eu tenha 4 turmas que fazem um curso de matemática comigo. Essas 4 turmas, eu tenho 5 alunos em cada uma dessas turmas. Imagina, uma turma começa às 2 da tarde, outras 3 da tarde e assim por diante. Eu apliquei uma prova e eu fiz a verificação das notas desses alunos aqui. Então, na turma A, todos os alunos tiraram 5. Na turma B, 5, 6, 5, 4, 5. Bom, olha uma curiosidade. Se eu calcular a média dessa minha primeira lista, você lembra que média é somar todos os valores e dividir pela quantidade? Como eu tenho 5 valores, eu vou fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Essa soma vai dar 25. E como eu tenho 5 pessoas nessa sala, eu vou dividir por 5. Essa média vai dar 5. Então eu posso escrever que a média da turma A vale 5. Agora, se eu for fazer a média da turma B, olha que coisa estranha que vai aparecer. Se eu somar todos esses valores, vai dar 25 de novo. E dividido por 5 pessoas, 5 crianças que estão nessa sala, a minha média vai dar 5 outra vez. Continuando, se eu fizer o cálculo da média agora para a turma C, soma todos os valores. 3 mais 7, 10, 5 mais 4, 9, 10 mais 9, 19, com 6, 25. Divido por 5 de novo, média 5 outra vez. Adivinha o que vai acontecer agora nessa última sala? A média também vai dar 5. Então agora eu venho e pergunto para você. A média está fornecendo uma informação clara sobre as minhas turmas? Se eu tivesse que escolher uma turma para ser chamada de a melhor turma, eu não sei qual é a melhor turma agora, porque dessas turmas eu estou vendo que todas elas têm a média valendo 5. Então se o quesito fosse avaliação por média, a média não é uma boa indicadora para eu fazer essa análise agora. Então o que a gente vai fazer é criar uma outra medida que é chamada de medida de dispersão. O que é dispersão? O que está variando. Então, a gente vai definir o que é desvio padrão e variância para esses dados, ok? Então, para a gente fazer variância, a gente vai começar a fazer da seguinte maneira. Você vai comparar cada nota com a média e você vai dizer para mim quanto que ela variou. Por isso se chama variância. Então, nós vamos indicar a variância por var e eu vou colocar aqui var A, de variância da turma A, pode ser? Então nós vamos fazer o seguinte, variância, a gente vai falar que é uma fração, veja como a gente vai construir a variância. Esse número 5, que é a primeira nota, variou quanto em relação à média? 0, né? Então a gente vai fazer 0 ao quadrado. Por que ao quadrado? Já vou explicar já já. Se eu fizer agora essa nota 5 comparada com a média, qual foi a variação em relação à média? Nenhuma, 0 de novo.
Então, de novo, 0 ao quadrado. E você deve ter notado que esse 0 ao quadrado vai aparecer 5 vezes. Então, eu vou fazer isso aqui mais 5 vezes. 0 ao quadrado, 0 ao quadrado e 0 ao quadrado. Como eu estou somando 5 valores, eu vou dividir tudo isso por 5. O que você vai chegar de conclusão? Que essa variância vai valer 0. Ué, o que esse número está dizendo para você? Que nessa primeira turma as notas não variaram. A gente vai dizer que essa turma é uma classe homogênea, porque ela mantém a nota na média. Ninguém tira nota acima, nem notas abaixo dessa média. Então, variância, por que a gente faz ela ao quadrado? A gente vai fazer uma demonstração na próxima aula, ou no final dessa aula, de que se você somar todos os desvios que você tem daqui a pouco, seja ele positivo ou negativo, no final vai dar 0. Então, como a soma dos desvios em relação à média somam 0, como é que a gente contorna isso? Faz ao quadrado. Porque se o desvio for abaixo da média, vai ser um desvio negativo. E aí, quando a gente faz ele ao quadrado, ele se torna positivo. E aí a gente resolve e contorna esse problema. Mas enfim, por hora, o que é para você ter entendido? Variância, você vai fazer sempre assim. Compara cada nota com a média e vê quanto variou. Se variou uma unidade, então vai ser 1 ao quadrado. Como no caso da turma A, ninguém variou, sempre a nota comparada com a média dá 0, então é 0 ao quadrado, e divide por 5, porque são 5 crianças, ok? Agora, a gente vai tentar calcular a variância para a turma B. Vamos ver como é que vai ficar essa variância agora? Diferente. É para outra turma. Então, lápis e caneta na mão e vamos acompanhar. A nota 5, em relação à média, variou quanto? Nada, 0. Então, a gente vai fazer 0 ao quadrado. Mais a nota 6 em relação à média variou 1 acima da média. Então, a gente vai escrever 1 ao quadrado. A próxima nota é 5. Como em relação à média não variou, 0 de novo ao quadrado. A nota 4 variou quanto em relação à média? Variou 1, só que abaixo da média. Então, a gente vai fazer menos 1 ao quadrado. E agora, para fechar, essa última nota, que é 5, variou quanto em relação à média? Nada, realmente. Então, 0 de novo ao quadrado. E como eu estou somando 5 notas, eu vou dividir tudo isso aqui por 5 no final. E olha aquilo que eu havia falado agora há pouco. Esquece ao quadrado. Quando eu somar os desvios, 0 mais 1 mais 0, menos 1 mais 0, entende que o desvio vai dar 0? Sempre o desvio vai dar 0. A gente vai entender isso depois numa demonstração. Então, essa é a razão pela qual a gente tem que fazer ao quadrado, para descartar esse número negativo, tá ok? Continuando a nossa conta, 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1. Então, em cima vai ficar 2 sobre 5. Logo, a minha variância agora está dando 0,4. Lembra que a variância da turma A deu 0? E a variância agora deu 0,4? Já deu uma variância numérica agora. Antes era 0 porque as notas não variavam em relação à média. Agora deu 0,4 porque existe uma mínima variação. Todo mundo era 5. Esse cara tirou uma nota abaixo e esse tirou um ponto acima. Então começou a haver variação. E a variância está acusando isso para você. Agora a gente vai tentar fazer a variância da turma C. Um pouquinho mais rápido, tá bem? Agora a gente vai fazer a variância da turma C. Só que a gente vai tentar fazer um pouquinho mais rápido. Nota 3 para 5, 2 pontos abaixo. Então, desvio menos 2 ao quadrado. A nota 7 está 2 pontos acima. Então, 2 ao quadrado.
A nota 6 está um ponto acima, então 1 ao quadrado. A nota 5 não variou, então 0 ao quadrado. E a nota 4, 1 abaixo, então menos 1 ao quadrado. Como eu tenho 5 notas aqui em cima, eu vou dividir tudo por 5. Mais uma vez, repara, menos 2, mais 1, mais 0, menos 1. Se eu somar só os números sem fazer ao quadrado, isso tudo daria 0. Por isso a gente faz ao quadrado, que fique muito claro. Variância a gente faz ao quadrado para eliminar essa soma negativa que no final dá tudo 0. Tá? Então, continuando a nossa conta, vai ficar 4 mais 4, 8, mais 1, 9, mais 1, 10. Então a nossa conta ficou 10 dividido por 5, que vai dar 2. Então quer dizer que a variância da turma C agora está dando 2. O que significa esse 2? Bom, vamos comparar o 2 com aquele 0,4 que era da turma B? A turma B deu variância 0,4. A turma C deu variância 2. Tá vendo que a variância está aumentando? Olha, as notas estão começando a ficar mais dispersas em relação à média. Por isso, quanto maior a variância, maior a dispersão desses dados, ok? O que eu ia falar para você agora tentar fazer é calcula a variância da turma D. Faz sozinho. Pausa o vídeo e aí você tenta fazer da turma D. Terminando, você olha aqui na lousa e já vê a correção, já vê o resultado. Tudo bem? Então pausa e depois você já olha a resolução. Pausou, conseguiu? A turma D, então, ficou assim. Como é um ponto em relação à média, está 4 pontos abaixo. Então, menos 4 ao quadrado. A nota 8, 3 pontos acima. Então, 3 ao quadrado. A nota 5 não variou, então 0 ao quadrado. A nota 2 está 3 pontos abaixo, então menos 3 ao quadrado. E a última nota, que é 9, está 4 pontos acima. Então, 4 ao quadrado. De novo, como eu tenho 5 valores, eu divido por 5. Fazendo essa soma, vai ficar 16 mais 9, 25. E depois vai ficar mais 9, 34, mais 16. Isso aqui vai ficar 50. E 50 dividido por 5, isso aqui vai dar 10. Olha como que a variância agora da turma D ficou bem acima. Enquanto na turma A a variância era 0, agora a variância deu 10. Justamente porque, olha as notas da turma D. 1 ponto, alguém tirou 1. Enquanto teve alguém que tirou 9. As notas estão dispersas. Por isso que a variância está acusando tamanho esse número, 10. 10 pontos. Não significa que variou 10. Significa que há um padrão de variância 10. É um número, um padrão. A gente define esse 10 como sendo um grau de dispersão, tá? Ele não significa porcentagem e ele também não significa numa escala de 0 a 10. Isso não faz sentido, tudo bem? Bom, para a gente terminar, a gente vai ver o que é o desvio padrão. O que é desvio padrão? Matematicamente tem um motivo para existir o desvio padrão. Imagina que a gente está falando, esqueça que sejam notas o trabalhado aqui na aula. Imagina que a gente esteja falando, por exemplo, em medidas. Pregos que tenham medidas de 5 centímetros, 6 centímetros, 7, 8 e assim por diante. Centímetro.
como a gente já estudou lá nos sistemas métricos, o centímetro é a unidade de comprimento linear, uma dimensão. Quando a gente faz a variância, lembra que a variância aqui deu 0, 0,4, aqui a variância havia dado 2 e aqui a variância havia dado 10? Como você pegou os números 5, 4, 5, 6, 9 e assim por diante, que eram medidas, e fez ao quadrado, você consegue entender que, na verdade, você acabou transformando essas unidades em unidades ao quadrado? Porque você pegou números, desvio em relação à média, tinha uma média que era 5 centímetros, e você viu que o desvio era 4 centímetros. E aí você não fez aquele 4 ao quadrado? Então você acabou de transformar aquele número 4 em 4 centímetros quadrados. Então, peraí. Quando eu calculei variância, eu transformei uma medida que era linear numa medida que agora é de superfície, de área. Então isso não pode acontecer. Você viu que quando a gente trabalhou em sistema métrico, centímetro quadrado tem a ver com área. Então, peraí. Se eu estou calculando média, desvio padrão ou variância, informações que são sobre comprimentos, em algum momento apareceu área. Isso não pode acontecer. Então, como é que a gente contorna? Se uma medida está ao quadrado, para você sumir com um A ao quadrado, você tira a raiz quadrada. Prazer. É isso, desvio padrão. Você faz simplesmente a raiz quadrada da variância. E aí tem um símbolo. Quando a gente quer falar em desvio padrão, o símbolo matemático que a gente usa é a letra grega sigma. Então vai ficar sigma, que é o desvio padrão, é a raiz quadrada da variância. É só fazer isso. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu quero calcular o desvio padrão da turma A. Então eu vou fazer a raiz quadrada de 0, porque a variância daquela turma A era 0. Raiz quadrada de 0, 0. Ou seja, não há desvio em relação à turma A, porque a média é 5, o desvio é 0, ninguém variou, porque não tinha variância, tá? Se eu quiser calcular agora o desvio padrão da turma B, eu vou fazer raiz quadrada de 0,4. E a raiz quadrada de 0,4 vai dar quanto? Fez a conta? Isso aqui vai ficar 0,63. Aproximadamente, tá bom? Não precisa ser nada muito exato. A gente vai fazer agora o desvio padrão da turma C. O desvio padrão da turma C, lembra que a variância era 2? Então, raiz quadrada de 2 a gente já sabe, né? 1,41 aproximadamente. E o desvio padrão da turma D, como a gente tem a variância da turma D que a gente acabou de calcular que era 10, agora o desvio padrão da turma D, raiz de 10, 3,13 aproximadamente. Não precisa ser exato. O que a gente conclui é que quanto maior o desvio padrão, mais dispersos são os dados. É isso que a gente conseguiu comparar. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma coisa, escreve para mim lá no nosso link do Google Sala de Aula. Pergunta, eu te explico de novo, manda algum outro vídeo que não seja meu, mas a gente vai tentar fazer alguns exercícios, ok? Pessoal, vamos fazer então um exercício lá da nossa apostila? Então, a gente vai lá na página 83, a gente vai fazer 2 ou 3 problemas, só para você se sentir familiarizado, e aí a gente marca alguns para você tentar fazer, e no próximo vídeo a gente faz a correção. Lá na página 83, o primeiro problema está dizendo assim, a professora Maria Paula registrou as notas de 7 alunos, 2, 7, 5, 3, 4, 7, 8, obtendo os seguintes valores. Está lá na lousa. Ele quer saber quem é a mediana e a moda desses alunos. Bom, lembra do que a gente falou? Quando você faz uma pesquisa estatística, do jeito que você vai anotando, você tem os dados brutos. Então, isso que você acabou de anotar aqui, a gente chama em estatística de dados brutos. Dados brutos são aqueles que você anotou sem se preocupar em organizá-los. Agora, para a gente calcular mediana, eles têm que estar em ordem crescente ou decrescente. Isso que a gente chama de rol. Lembra que a gente fez em aula? Então, a gente vai começar a organizar o nosso rol de dados. O que é o rol, então? Colocar esses números em ordem crescente. Pode ser decrescente? Pode. Eu prefiro sempre a crescente porque é mais fácil. Então vai começar 2, depois do 2,
3, depois 4, depois eu vou para o 5, não tem o número 6, mas tem 7, tem outro 7 e tem o número 8. Então eu anotei aqui todos os números em ordem crescente. O que é a mediana? O número que está no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como são 7 valores, você vai fazer assim, ó. 7 valores eu vou dividir por 2. Como 7 dividido por 2 vai dar 3,5? Lembra do que a gente fez em sala? Não existe posição 3,5. Ou você está na terceira ou você está na quarta. Não tem como você se enfiar no meio numa fila. Então, sempre que der número quebrado, você pega o próximo inteiro. Então, quer dizer que eu vou para o número 4. Significa, então, para mim que a mediana está na quarta posição. Essa daqui é a minha mediana. O número 5 é a mediana. Agora, moda não tem segredo. Moda é só você olhar. Olhei. O número 7 é o que mais se repete. Então, eu posso escrever aqui que a moda é o número 7. Pronto. Está resolvido o problema. Resposta do exercício fica a letra C. 5 e 7. Mediana e moda. Mediana e moda, respectivamente. Ok? Pessoal, a gente vai fazer agora o exercício número 2, só que ele está na página 84. Ele é dos problemas propostos, beleza? Os resultados de uma pesquisa de opinião foram divulgados utilizando um gráfico de setores circulares, como representado na figura. Tá aqui. Esse gráfico está igualzinho na sua apostila. Ao setor A, estão associados 35% das respostas. Então, eu já posso associar isso aqui com 35%. Repara que está de novo voltando no assunto de porcentagem. Nunca esqueça a porcentagem. Não esquece. É um dos temas mais importantes que a gente já viu. Garanto. Aí ele conta que o setor B, 270 pessoas. Então, nesse setor que parece pequenininho, cabem 270 pessoas. Repara que ele está conectando agora valores relativos, que é porcentagem, tipo uma probabilidade, e um valor absoluto, 270, contável. Porque, por exemplo, se eu falar que 35% das pessoas gostam de chocolate, eu não posso dizer que são 35 pessoas. Se o meu universo for 100 pessoas, 35% é 35. Se o meu universo fosse 200 pessoas, 35% seria 70. Então, o 35% ele não diz quantos estão lá imediatamente. O absoluto, sim. Cuidado. E ainda ele termina que as respostas de C e D são setores iguais. Então, aqui tem o mesmo número de pessoas. O que eu ganhei com isso? Olha bem na sua apostila. Esses dois setores C e D, eles formam um ângulo de 90 graus. Como esses dois setores juntos formam 90 graus, todo esse ângulo é 180. 180 graus é metade dos 360, que é essa circunferência toda. Então eu posso dizer que C e D juntos representam 50% dos meus dados. Tudo bem? E se eu tenho 50% para baixo, eu tenho 50% para cima. 50% aqui, nesses dois blocos. 35% nesse bloco azul. Quantos por cento faltam aqui para chegar no 100? Ou, simplesmente, esse bloco de cima vale 50. Já tem 35, então aqui tem que valer 15%. E acabou o exercício. Eu vou montar uma regra de 3 e a gente resolve. Eu já sei que 15% das pessoas correspondem a 270 pessoas, enquanto 50% das pessoas correspondem a X. Essa é a pergunta do exercício. Ele quer saber qual é o número de pessoas que estão em C e D ao mesmo tempo. Então vai ficar X vezes 15. 15x igual a 50 vezes 270. Como é porcentagem com porcentagem, você pode cancelar, porque vai ficar com a mesma unidade. Então, a nossa conta vai finalizar assim, ó. X é igual a 50 vezes 270 dividido por 15. Tudo bem? Então, a nossa conta vai ficar assim. Para a gente não ter que ficar fazendo um monte de divisão com número grande, a gente vai agilizar esse cálculo.
Esse 50 e esse 15, eu vou dividir em cima e embaixo por 5. Então vai ficar que x é igual 50 por 5, 10, vezes 270, dividido por 3, porque 15 por 5 vai dar 3. E agora a nossa conta está quase no fim. Esse 270 dá para dividir por 3. 270 dividido por 3, a gente vai chegar que vai ficar 10 vezes 270 por 3. Isso aqui vai dar 90. E 10 vezes 90, isso aqui vai ficar 900. Repara numa coisa. Significa que em C e D, lembra que 50% corresponde a tudo isso. Como todo esse pedaço vale 900 e esses dois pedaços são iguais, eu já posso concluir então que cada um deles tem 450 pessoas. Então a gente fica com a alternativa letra D. Bom, a gente vai parar por aqui. Eu espero que você tente fazer 3 problemas aqui marcados. O problema 6 da FUVEST, que está logo na coluna ao lado. O problema 1, que está abaixo. E o problema número 5, que é da FGV, está na página 85. Na próxima aula eu tento já fazer a correção deles e você analisa o jeito que eu vou resolver, tudo bem? Qualquer dúvida, me escreva.